sou a Raíssa Lamonte, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Nessa edição a gente vai falar de inovações para a logística e como isso pode impulsionar a competitividade no setor produtivo. Quem participa desse bate-papo é a GoFlux, que inclusive apresentou um novo produto para que embarcadores e transportadoras possam medir e compensar as emissões de CO2. E o CEO Rodrigo Gonçalves é o nosso convidado, ele já está conectado aqui com a gente. Rodrigo, obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao Tech Startups. Obrigado, Raíssa, prazer estar com vocês aqui novamente. O prazer é todo nosso e começa contando um pouquinho, para quem não conhece a trajetória de vocês, qual é a história da GoFlux, Rodrigo? Bom, Raíssa, a gente começou em 2018 como uma plataforma para ajudar na conexão de grandes empresas ou empresas que têm grandes volumes de carga para transportar e transportadoras. A gente sabe que o transporte rodoviário no Brasil é algo super relevante, ainda mais no agronegócio, onde tem muitos volumes de carga sendo movimentados, e o Brasil é super dependente da estrutura de transporte rodoviário. E a gente construiu uma plataforma baseada em nuvem, super dinâmica, que possibilita que as empresas que têm muito consigam negociar os seus fretes com transportadoras de maneira digital. Qual o benefício disso? Você consegue fazer com que o dono da carga consiga ter acesso a mais transportadoras, a mais oferta de transporte, consiga negociar de maneira mais dinâmica, com mais transparência, com mais compliance os fretes que ele precisa contratar, e ao mesmo tempo isso possibilita aproximar as transportadoras da carga, que esse é um grande problema que a gente tem no país, independente de infraestrutura. As transportadoras têm uma dificuldade ainda grande de se conectar com a carga, por isso que às vezes elas passam muito tempo ociosas, esperando por novas oportunidades de carga. Então a plataforma funciona como um grande elo de união, de conexão entre o dono da carga e a transportadora, fazendo com que essa relação de contratação de frete e a própria operação aconteça de maneira digital, mais transparente, mais dinâmica, gerando valor tanto para o embarcador quanto para a transportadora. A gente começou em 2018 e estamos aqui com pandemia, sem pandemia, ajudando nossos clientes, principalmente o agronegócio, a crescer. 2018, 2020, a gente teve o início da pandemia e eu acredito que mais do que nunca esse tipo de solução é necessária porque a gente vive um aumento de custos muito grande, né, Rodrigo? E também tem a questão da crise do diesel, então são vários dilemas a serem enfrentados aí, né, pela nossa logística brasileira. Qual a vantagem, então, dessa solução ter surgido em um momento tão importante? Pois é, você tocou em pontos muito importantes, Raíssa. Primeiro, a questão da importância do custo do frete dentro da cadeia de transportes e dentro da cadeia agrícola. A gente está num país que é super produtivo e protagonista mundial na questão de exportação de grãos, por exemplo, soja, milho e assim por diante. E o custo do frete é algo super importante. As empresas estão super habituadas a gerenciar todos os riscos de derivativos, risco de negócio, risco de safra, risco de produção, mas o frete ele é uma componente que até então não era gerenciada. Então, a gente, ao construir essa plataforma e trazer as negociações para dentro do ambiente digital, a gente possibilita, além de fazer com que os embarcadores tenham acesso a mais transportadoras, a gente consegue acumular uma massa de dados muito grande que ajuda os donos das cargas, os embarcadores, como a gente chama, a negociar melhor, a conseguir entender com mais dinâmica e com mais exatidão o comportamento do frete. Isso faz com que eles consigam se planejar melhor operacionalmente. Do lado do diesel, e a gente diesel é um negócio difícil de ser controlado, existe uma parte de uma cadeia internacional de petróleo, etc., mas, ao mesmo tempo, a gente consegue atuar de maneira muito efetiva junto às transportadoras, porque quando ela passa menos tempo esperando por uma nova carga, quando a transportadora roda menos tempo vazia, ela gasta menos diesel numa operação onde ela não está ganhando dinheiro. Ou seja, se ela está se deslocando menos tempo vazio, menos quilometragem vazia, a gente está ajudando a transportadora a economizar e a ter mais margem, mais rentabilidade nas suas operações. Isso é um negócio que faz com que todo mundo ganhe. A gente bate muito nessa tecla. Não necessariamente para que o agronegócio seja mais econômico, mais produtivo do ponto de vista de operações logísticas, a transportadora perde e o embarcador ganha. A gente consegue, através de tecnologia, através de inteligência, fazer com que o embarcador consiga contratar fretes mais baratos, com mais transportadoras, e as transportadoras ganhem mais dinheiro, porque elas vão ser mais eficientes, não necessariamente porque elas estão cobrando um frete mais alto, mas porque elas estão gastando menos diesel, gastando menos insumos
na hora de executar o serviço de transporte. Então, a digitalização traz muito esse ambiente de melhor eficiência do uso do recurso, e no mundo que a gente está vivendo de diesel em elevação, difícil de ser controlado, isso tem uma importância gigantesca. Rodrigo, e tem uma questão que quando o frete aumenta o preço do produto que chega lá para o consumidor, né? Então é o interesse geral de que esse custo seja reduzido, e a plataforma, pelas estimativas de vocês, ajuda a reduzir em aproximadamente quanto esse frete? Depende muito, Raíssa. O ponto aqui você tem total razão quando você diz que o frete ele é um termômetro da economia. Se os fretes sobem porque os custos aumentaram, porque as empresas estão contratando mais caro, isso vai ser repassado no custo do produto que a gente consome de qualquer maneira. A grande questão a plataforma ela ajuda a você gerenciar melhor os fretes. Por exemplo, o que vai acontecer agora nos próximos 2 meses é um aumento significativo do frete. Por quê? A China destravou as suas operações portuárias depois do lockdown em Xangai. Ainda tem bastante soja para ser exportada. A gente está com milho safrinha com muito volume para ser exportado, muito em função, inclusive, da guerra na Ucrânia, que possibilitou que o Brasil exportasse mais. O câmbio está favorável para isso, ou seja, a gente tem um acúmulo de volume nos próximos meses por conta da soja, por conta da entrada do milho, por conta do período de fertilizantes para plantio de nova safra, por conta da safra de açúcar em escoamento, ou seja, tem muito. O Brasil está bombando, vai estar bombando de carga nos próximos meses. Isso pressiona os fretes para cima, porque você vai ter muito mais carga e a relação de oferta e demanda faz isso. O grande ponto é como é que se gerencia esse risco. Porque quando você está trabalhando no mercado de trading, por exemplo, quem compra soja, vende soja, a questão não é se a soja sobe ou desce, é como é que você está posicionado no momento de compra, quando o produto está subindo, no momento de venda, quando o preço está caindo. E é justamente isso que a gente traz com ferramentas de inteligência, ajudando os donos das cargas e as transportadoras a entender qual é o melhor momento para contratar frete, para se posicionar, para proteger a sua operação, para antecipar ou postergar uma movimentação, para que você não sofra movimentando um volume muito grande de carga, por exemplo, quando o frete está muito alto, e para que você saiba que se você vai ter que pagar um frete mais alto porque o mercado está apontando isso, porque tem uma concentração de demanda e etc., você se planeja adequadamente para isso, para não tomar essa variação sem saber de onde veio a pancada, entendeu? Então, é tudo uma questão de gerenciamento de risco, como já acontece hoje para as empresas e para os produtores que trabalham com as grandes commodities. Ou seja, vocês ajudam aí a enxergar o comportamento futuro do frete e auxiliam, por exemplo, indicam o melhor momento para exportação? Exatamente. A gente usa não só a base de dados que a gente acumulou nos últimos 4 anos, além de bastante conhecimento aplicado aqui, a gente é do ramo, né, a gente conhece bem o negócio, mas a gente usa também algoritmos que levam em consideração a variação de fatores que influenciam na formação do preço do frete. Então, por exemplo, a gente junta a variação da inflação, a variação do câmbio, a variação do diesel, do petróleo, da commodity em Chicago, se for soja, se for milho, se for açúcar, farelo, óleo, o que seja. Todas essas variações somadas ao percentual de safra colhida, ao percentual de safra comercializada, a fila média nos portos, isso é conectado no algoritmo, no modelo matemático, no algoritmo de aprendizado de máquina, e isso, quando a gente roda essa matriz, ele dá uma visão futura do comportamento do frete, ou seja, a gente olha para frente e diz, olha, com base na variação de todos esses indicadores e do histórico que a gente tem acumulado dentro da plataforma, os fretes têm um viés de subida nesse patamar percentual, etc. Isso ajuda o dono da carga e também a transportadora a se planejar melhor. Eu estou vendo que os fretes vão subir muito, eu tento movimentar antes, eu tento contratar o frete antes. Se a transportadora está vendo que o frete vai subir muito, ela pode deixar a capacidade dela mais reservada para operar no momento de fretes mais altos. Então, o grande ponto não dá para controlar, não é uma matriz controlável, é um mercado livre, é um mercado dinâmico. Porém, a gente pode aprender e navegar dentro dessa volatilidade, e é justamente isso que a plataforma proporciona. Muito legal. A plataforma, então, monitora em tempo real, gerencia em tempo real esses fretes. Vamos falar mais da parte prática do dia a dia da GoFlux. Sim. A gente tem uma abrangência muito grande hoje dentro da cadeia agroalimentar, que a gente fala, né? Não só os grandes exportadores, mas desde cooperativas, revendas agrícolas, usinas de açúcar e álcool, players de fertilizantes e insumos agrícolas, as grandes trades que exportam soja, etc. Então, a gente tem uma matriz de clientes muito diversificada. Isso permite com que a gente consiga ter uma visão muito aproximada, muito próxima de como o mercado está funcionando, de qual a temperatura do mercado. Só para você ter uma ordem de grandeza,
a gente gerencia e passa pela plataforma diariamente mais de 15 mil contratações de frete por dia, ou seja, mais de 15 mil veículos são contratados diariamente pela plataforma. Então, dá para isso, quando a gente olha o agronegócio como um todo, a cadeia agroalimentar, isso dá uma amostragem bem relevante de como os fretes estão se comportando em todas as regiões do Brasil, considerando que a gente tem uma operação que hoje é nacional e também tem abrangência em alguns países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai e Argentina também. Muito interessante. Bom, e para as traders, queria que você falasse um pouquinho mais dessa atuação com esse nicho. Bom, a gente é líder absoluto dentro desse segmento, a gente tem as principais traders e casas de exportação de grãos aqui, as maiores estão conosco já há bastante tempo. E a nossa atuação com essas empresas é uma atuação de muita parceria, a gente tem um relacionamento de longo prazo, porque além da gente construir esses instrumentos que são muito conectados à necessidade dessas empresas, a gente como empresa, a GoFlux, sempre teve uma estratégia orientada ao cliente e não orientada ao produto. O que isso quer dizer? Os aplicativos que a gente usa, por exemplo, no dia a dia, um aplicativo para chamar táxi, por exemplo, é um negócio orientado a produto, ou seja, é o mesmo aplicativo que eu uso, que você usa, não tem diferença nenhuma de um para outro. No caso da plataforma, a gente tenta e faz adequações e customizações de maneira que a plataforma e o modelo de negócio que a gente leva para o mercado, ele funcione, mas ele se adapte também à realidade de cada trade. Ou seja, você tem uma trading A, B, C, D e etc., elas estão no mesmo mercado, elas têm negócios muito semelhantes, mas a forma como cada um opera é diferente. E é uma obrigação nossa entender como é que essas empresas funcionam, entender e adaptar o nosso modelo de negócio para agregar valor para eles. E esse é um dos grandes fatores de sucesso. Hoje a gente tem cerca de 70% do mercado de exportação de soja, considerando as grandes exportadoras, estão conosco e a gente está crescendo bastante esse ano, abrangendo não só as trades, mas empresas agroalimentares, pessoal de açúcar e fertilizantes, insumos, revendas, cooperativas, grandes grupos produtores agrícolas. De novo, a gente quer democratizar a digitalização do processo de gestão de transportes no agronegócio brasileiro. Isso passa pelas trades, principalmente, mas não somente por elas. Então, a gente está de portas abertas aqui, se você é produtor rural, cooperativa, revenda, a gente tem solução que se adapta com certeza à necessidade de vocês e vai fazer com que essas empresas operem melhor. Rodrigo, me chamou aqui a atenção também que vocês antecipam os recebíveis, é isso? Fala um pouquinho mais para a gente. Sim, a gente é bem conectado com alguns propósitos, Raíssa. Quando a gente fala de ESG, que é algo que se fala muito, você tem o E de Environment, de meio ambiente, o S de social e o G de governança. A gente começou pelo G, a parte de governança no processo de contratação de frete. Na parte do S tem um lado muito importante, que é o lado das transportadoras. Uma das questões mais importantes hoje, das dores mais relevantes no mercado de transportes hoje, é o acesso a crédito, o acesso a capital de giro para uma empresa de transporte. E por que isso? O Brasil é um país de juro alto, normalmente as grandes empresas operam com prazos de pagamento muito longos, porque faz sentido deixar dinheiro na tesouraria e ganhar dinheiro na operação financeira. Então, o que acontece? Uma transportadora é contratada hoje, ela vai receber pelo frete praticado, o serviço que ela prestou, daqui a 30, 40, 60 dias. E esse descasamento de caixa tira muito a competitividade da transportadora, porque os bancos não têm normalmente não têm produtos direcionados para o segmento de transporte. Então, o que a gente fez? Como a gente gerencia todo o processo de matching, de conexão entre o dono da carga e a transportadora, eu sei quando a transportadora foi contratada, quem contratou, qual é o volume de transporte que ela vai realizar, eu acompanho a execução do serviço, eu sei quando a transportadora já entregou a carga, e aí eu conecto dois produtos financeiros para ajudar a transportadora. Um é um produto de crédito efetivamente, ou seja, as transportadoras homologadas conosco, quando vencem uma oferta de carga dentro da nossa plataforma, elas já podem tomar, antes de executar o serviço, até 50% antecipadamente. Ou seja, eu sou uma transportadora, ganhei uma carga na GoFlux e eu já consigo pegar 50% do dinheiro que eu iria receber daqui a 30 dias, 40 dias, eu consigo esse dinheiro agora. Por que isso é importante? Porque isso dá fôlego para a transportadora, pagar antes o pedágio, pagar antes o motorista, negociar melhor a compra de outros insumos importantes para a realização do serviço. E o outro produto é um produto de antecipação de recebível, ou seja, a transportadora que opera conosco, ela pode conectar o dono da carga, o contratante dela, dentro da nossa estrutura bancária, fazendo com que todos os recebíveis que ela tem daqueles clientes passem por uma conta GoFlux. Ou seja,
aquele recebível que a transportadora teria na sua conta somente daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias, ela consegue receber à vista. É o que a gente chama de gol-fluxo na conta, ou seja, a transportadora passa a ter os seus recebíveis no mesmo dia na sua conta, com base na recorrência das suas transações dentro da plataforma. Isso muda o jogo totalmente para a transportadora. Por quê? A falta de dinheiro, a falta de capital, quando os fretes sobem, a necessidade de capital de giro da transportadora também aumenta. Por quê? Ela vai precisar de mais dinheiro para contratar o motorista para fazer a mesma rota. Então, de novo, é um mecanismo muito conectado à plataforma, onde a demanda é gerenciada, e isso ajuda a fazer com que a transportadora consiga melhorar a sua relação de fluxo de caixa, com custo de dinheiro super competitivo e com experiência de usuário que é inigualável, porque na mesma plataforma onde ela está negociando as cargas, onde ela está vendendo o seu serviço de transporte, na medida que ela ganha as ofertas de carga, ela já consegue antecipar esses recebíveis ou pegar crédito conosco em 2, 3 cliques dentro da plataforma. Então, isso muda bastante o jogo. A gente já fez mais de 70 milhões de crédito concedido até o momento dentro do ano. A nossa expectativa é passar dos 300 milhões esse ano, porque a demanda de capital de giro nos próximos meses ela vai ser intensa, até por conta do aumento das operações, do volume de exportação. Então, a gente está preparado e, de novo, dentro da parte S social lá, esse é um ponto fundamental. Como é que a gente leva crédito justo na hora que a empresa de transporte precisa para ajudar a movimentar a carga que alimenta o país. Então, a gente está, de pouquinho em pouquinho, fazendo nossa parte lá para fazer o setor ficar melhor. Marcas expressivas. E como garantir a segurança e a qualidade desses serviços, já que vocês intermediam, né, as negociações, como vocês garantem essa transação? Bom, bem pontuado. A gente faz um processo de curadoria das transportadoras de maneira muito cuidadosa. A gente tem mais de 2.500 transportadoras homologadas conosco. E o que quer dizer homologadas? Eu conheço a fundo a vida da transportadora. No aspecto documental, então a gente faz o gerenciamento de toda a documentação cadastral, certidões, apólices, etc., certificações que a transportadora tenha, primeiro para conseguir facilitar, aproximar essa transportadora do embarcador. Porque cada embarcador tem um critério. Para você operar para um embarcador X, para o cliente X, você tem que ter uma determinada certificação, apólice de seguros, e muitas vezes a transportadora não sabe que critérios são esses. Então, a gente ajuda a gerenciar essa documentação e aproximar ela da carga. E isso tem um efeito positivo também do ponto de vista de análise de crédito. Por quê? Na hora que você vai operar com produtos financeiros como a gente opera, você tem dois lados da análise. Um lado é o lado financeiro, que os bancos conhecem muito bem, os nossos parceiros fazem muito bem, fazem isso há muito tempo. Ou seja, ele vai analisar os demonstrativos financeiros daquela transportadora, como é que ela está do ponto de vista de alavancagem, faturamento, etc. Só que tem um outro lado que os bancos não conseguem ver e a gente consegue trazer para o jogo, que é o lado da performance operacional. Por exemplo, a gente consegue passar para o nosso parceiro financeiro uma visão muito mais clara de como é a performance operacional daquela transportadora. Por exemplo, se ela opera no Brasil inteiro ou somente numa região, se ela opera com vários clientes ou ela tem uma concentração do seu faturamento num determinado cliente somente, se ela é sujeita a determinados problemas, se ela está concentrada somente num determinado tipo de produto e assim por diante. Quando eu conecto essa análise operacional, da capacidade operacional da transportadora, primeiro, eu consigo fazer uma análise mais justa da capacidade de pagamento daquela transportadora e da sua capacidade operacional também. Então, eu gero valor para a transportadora e para o cliente que está contratando ela, para saber que ele está contratando uma transportadora sólida operacionalmente, bem qualificada, capaz de prestar um serviço de qualidade. Ao mesmo tempo, para o parceiro financeiro, eu gero valor dizendo essa transportadora que está solicitando crédito é uma transportadora que tem muita capacidade de pagamento, é um bom operador, ela é bem avaliada pelos clientes. Isso faz com que a transportadora consiga ter não só acesso a mais oportunidades de capital e acesso a capital mais barato, porque o parceiro financeiro que ajuda a financiar essa operação, ele vai entender que aquela transportadora tem um risco menor, porque ele conhece essa transportadora, porque a gente está fazendo esse trabalho de tirar desanuviar a história, ou seja, estamos tirando da frente toda a questão nebulosa em relação aos transportadores e mostrando quem de fato elas são. E tem muita empresa boa, muita empresa séria, que, na verdade, muitas vezes não tem oportunidade de conseguir ter acesso a capital para crescer. E a gente consegue atuar muito nisso, nesse processo de qualificação. Tá certo, Rodrigo. Agora um outro assunto. E essa novidade aí para medir e compensar as emissões de CO2? Conta pra gente.
Essa é a nossa parte onde está lá o E do ESG, da parte do meio ambiente. Esse é um produto, Raíssa, que a gente está montando e desenvolvendo com todo carinho, porque isso. O que acontece? A gente tem no Brasil e no mundo inteiro um mercado crescente de créditos de carbono. O que é isso? O crédito de carbono é a forma como as Nações Unidas encontraram para que as empresas e a sociedade como um todo, em todos os países, consiga equilibrar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de CO2, na atmosfera. Hoje, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 emitido na atmosfera. Então, uma das atividades principais aqui no nosso país, emissora de carbono, é o transporte rodoviário. Transporte de uma maneira geral, mas principalmente o transporte rodoviário. De novo, nosso país, o Brasil, tem 70% das suas cargas transportadas de caminhão. Então, inexoravelmente, o caminhão é um grande emissor. Beleza, sabendo disso, como é que a gente atua para reduzir ou eventualmente até zerar essa pegada de carbono? O Brasil é protagonista nisso porque a gente tem muita área de floresta, muita oportunidade, muita geração de energia de base limpa. A gente praticamente não opera nenhuma energia com base em carvão, por exemplo. A gente é superavitário na geração de crédito de carbono de energia, por exemplo, por conta de energia eólica e energia hidrelétrica, que são energias limpas. A gente tem a Amazônia e várias áreas de preservação ambiental, sejam áreas nativas, áreas de reflorestamento ou de mudança de matriz, que geram créditos de carbono. Então, sabendo disso, sabendo da demanda de que todas as empresas que emitem carbono na atmosfera por conta da atividade de transporte, a gente juntou uma coisa com outra. Pensa o seguinte, a gente gerencia mais de 15 mil contratações de caminhão por dia na plataforma, ou seja, eu sei que caminhões são esses, quem está contratando, de onde sai, para onde vai, qual é a carga, qual é o peso. Então, a gente, em parceria com empresas que atuam na certificação de carbono, nós desenvolvemos um primeiro passo desenvolvimento de uma calculadora de emissões de carbono. Primeiro, aquela coisa, para você conseguir zerar, você precisa saber quanto que você está emitindo na sua atividade de contratação de transporte. Então, isso está pronto. Os clientes da GoFlux, a partir da segunda quinzena agora de junho, vão poder acessar dentro da plataforma, numa visão muito aproximada, qual é a emissão de carbono decorrente das contratações de transporte que ele está fazendo na plataforma. O segundo passo uma vez sabendo disso, como é que você zera essas emissões? E aí tem a segunda parte que eu posso te explicar mais detalhadamente. Explicar para a gente, então, Rodrigo, como é feita essa parte de zerar, então, as emissões de CO2? Bom, o mercado de CO2 é um mercado super organizado. Então, você não pode simplesmente pegar uma calculadora e dizer assim, olha, nós temos emissões de X toneladas de carbono e eu quero comprar créditos. Esses créditos eles são certificados, existem empresas certificadoras de crédito de carbono, habilitadas com metodologia para emitir certificados de carbono. Muito bem. A gente conecta essas certificadoras com a emissão de carbono efetivamente validada. Então, são duas casas de certificação. De um lado, as certificadoras de crédito de carbono, que são nossos parceiros. Do outro lado, a GoFlux como a certificadora da atividade de transporte. Então, eu conecto o dono da carga com a transportadora e eu consigo dizer, olha, esse dono de carga, esse embarcador, essa trading, contratou aqui 50 mil toneladas de carga com a quilometragem, com o peso, com a distância que foi percorrida, ela emitiu nessa contratação, nesse lote de 50 mil toneladas, 40 toneladas de carbono. Ou seja, a partir desse momento, o dono da carga, a trade, tem a oportunidade de conectar essa demanda de 40 créditos de carbono com as empresas que certificam. Isso passa pela GoFlux, ou seja, ele vai ter dentro da plataforma as opções de compra de crédito de carbono, seja um crédito de carbono oriundo de floresta, de energia, de reciclagem de lixo e assim por diante, todas as matrizes possíveis de emissões de crédito de carbono, para que ele escolha qual é a melhor forma, e ele pode adquirir esses créditos de carbono para zerar a sua pegada de carbono em relação à contratação. Ou seja, o dono da carga que opera dentro da GoFlux vai ter a visão, primeiro, de quanto que ele está emitindo, segundo, a oportunidade de comprar créditos certificados, conectados com documento de transporte e conectados com certificado de emissão de carbono para zerar o seu footprint de carbono. Isso tem um poder muito grande. Porque, de novo, o Brasil é um grande poluidor por conta do tamanho da sua economia e um dos grandes fatores de geração de emissões
é a atividade de transporte. Na medida que você tem grandes empresas que já têm essa preocupação, esse produto a gente lançou agora no dia 5, na Semana do Meio Ambiente, e está sendo um sucesso de demanda das pessoas, das empresas querendo conhecer um pouco mais, só mostra que a preocupação com esse tipo de problema, com esse tipo de solução, ela é crescente entre as empresas, o que é ótimo. E a gente, da nossa parte, o que é que a gente está fazendo? Ajudando essas empresas que já têm essa preocupação a se conectar com a solução. Não dá para uma empresa ir diretamente, simplesmente comprar crédito de carbono sem que ela tenha o registro de quanto que ela está emitindo. Então, a gente atua como essa clearing house de emissões de carbono do transporte com as empresas que comercializam os créditos. E aí, a gente faz esse casamento para que a gente tenha um mercado de agronegócio, esperamos aqui dentro de pouco tempo, com 0 emissões. A gente espera que esse mercado que é voluntário, né, cresça cada vez mais. Rodrigo, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Vou deixar você se despedir do nosso telespectador e passar o contato da empresa. Isso, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. A gente está conectado nas redes sociais, golflux.com.br, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim. Entra no nosso site, procura a gente. A gente está tentando fazer a nossa parte aqui, conectado com grandes empresas, com grandes parceiros e tentando mudar a forma como as empresas contratam e gerenciam frete no Brasil, tentando ajudar o agronegócio a ser ainda mais protagonista no mundo. Então, estamos à disposição, vai ser um prazer falar com todos vocês. Maravilha, Rodrigo, muito obrigada. Volte sempre que tiver novidades e até a próxima. Nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê durante a programação do AgroMais. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Até amanhã. Tchau, tchau.